A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo mais um vídeo para a série Deus Levanta Improváveis. Eu vou estar deixando os outros vídeos desta série nos cards e no link da descrição, como também no primeiro comentário que eu vou estar deixando neste vídeo, para que você possa ver os outros vídeos desta série para abençoar a sua vida. Quero estar lendo o tema base desta série, o versículo qual estamos usando como embasamento para esta série, que se encontra em Romanos capítulo 4, versículo de número 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Hoje quero estar trazendo uma história de um homem chamado Josias. E para começarmos a contar essa história, vamos introdutoriamente ler um versículo, mais especificamente dois versículos que se encontram no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, versículos de número 1 ao 2, que assim vão dizendo: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia! Meus queridos irmãos e ouvintes, Josias, quando começou a reinar no reino de Judá, tinha 8 anos de idade, e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, que não propriamente foi seu pai, mas sim um parente da mesma linhagem. Isto é, quando a Bíblia fala como se Davi tivesse sido pai de Josias, a palavra está se referindo à origem de Josias. Josias era da família da casa de Davi. Ele andou nos caminhos de Davi, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. No ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo em outras palavras para Hilquias, o sumo sacerdote, subir, para que tomasse o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o desse na mão dos que tinham cargo da obra, e estavam encarregados da casa do Senhor, para que se desse àqueles que faziam a obra que havia na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, e aos edificadores, e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Resumidamente, meus irmãos, aqui nós vemos que Josias estava designando uma reforma. Josias estava designando uma reparação na casa do Senhor. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Meus irmãos e ouvintes, basicamente, Josias, no 18º ano do seu reinado, com aproximadamente 26 anos, pois, se somarmos a idade com que Josias começou a reinar sobre Jerusalém, ou sobre Judá, com 8 anos, com a data que nos é apresentada no versículo de número 3, no 18º ano do rei Josias, nós vemos que somando os números, somando os 18 anos, que a palavra nos relata acerca de que era o tempo em que Josias já havia reinado quando decidiu tomar esta atitude, com os 8 anos, que foi a idade com que ele começou a reinar sobre Judá, nós vemos que na conta dá 26 anos. Então, Josias tinha aproximadamente 26 anos quando iniciou a reparação na casa do Senhor. E é justamente com esta idade em que Josias estava dirigindo uma reforma na casa do Senhor, reparando as fendas da casa, quando então Hilquias, o sumo sacerdote, encontra o livro da lei na casa do Senhor e apresenta o livro a Safã, o escrivão, que lê o livro. Então o escrivão vem ao rei
e refere a resposta. E diz que os servos do rei haviam ajuntado o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que tinham o cargo da obra da casa do Senhor. Safã também fez saber ao rei, dizendo acerca de que o sacerdote Hilquias o havia dado um livro. E então ele leu o livro diante do rei. Quando Josias ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E então mandou Hilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo em outras palavras para eles irem e consultarem o Senhor por ele e por todo o Judá, acerca das palavras daquele livro que se havia achado, porque grande era o furor do Senhor que se havia acendido contra eles, porquanto seus pais não haviam dado ouvidos às palavras daquele livro que se havia achado, para fazerem conforme tudo quanto deles estava escrito. Aqueles que Josias havia enviado foram até a profetisa Ruda, em outras palavras, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E o Senhor, por boca de Ruda, lhes disse acerca de que traria mal sobre aquele lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto o deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para o provocarem a ira. Por todas as obras das suas mãos, o seu furor se acendeu contra aquele lugar e não se apagaria. E resumidamente, meus irmãos, Deus também delibera por boca de Ruda uma palavra ao rei de Judá. Basicamente, meus ouvintes, pelo quebrantamento do rei, o Senhor o havia ouvido e o ajuntaria a seus pais, e ele seria ajuntado em paz à sua sepultura, e os seus olhos não veriam todo o mal que o Senhor havia de trazer sobre aquele lugar. Então os homens tornaram a trazer ao rei a resposta. Josias, após ouvir as palavras da lei e as palavras do Senhor, vai fazer um concerto perante o Senhor, e vai mandar o sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cédron, e levou as cinzas deles a Betel. Como também cumpriu a profecia que fora profetizada por boca do jovem profeta, em 1 Reis capítulo 13, contra o altar que Jeroboão havia edificado. Só para entendermos melhor, no livro de 1 Reis capítulo número 13, um profeta enviado pelo Senhor vai sair de Judá e ir até Israel. Em Israel, neste tempo, estava reinando um rei iníquo chamado Jeroboão, que havia se desviado dos caminhos do Senhor e edificado um altar pagão para que os filhos de Israel adorassem ao Deus que Jeroboão havia edificado. Quando este profeta sai de Judá, do reino do sul, e caminha até o reino do norte, chegando até Israel, mais especificamente em Betel, nós vemos que o profeta vai profetizar contra o altar que Jeroboão havia edificado. E assim nós lemos no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo de número 2, que assim vai dizendo: E clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Meus irmãos, quando olhamos para esta passagem, nós vemos a profundidade daquilo que Cristo efetuou, levantando Josias. Deus levantou um menino que começou a reinar com 8 anos, em um tempo certamente apóstata. Nesse sentido, os filhos de Israel haviam se apostatado da fé, os moradores de Judá haviam se apostatado da fé, pois a própria palavra nos mostra que existiam utensílios construídos a Baal que estavam até no templo do Senhor. Deus suscitou da descendência de Davi um jovem com sede de cumprir o mandado do Senhor, com um espírito quebrantado e uma vida inteiramente entregue à vontade de Deus. Josias tinha
aproximadamente 26 anos. Ou seja, já era um homem, mas ainda assim não deixava de ser jovem. Era um jovem que havia decidido agradar ao Senhor. Era um jovem rei que havia quebrantado o seu coração após ouvir as palavras do livro da lei do Senhor, que havia sido encontrado na casa do Senhor. E é tão interessante isso que nós vemos que a profecia deliberada por boca daquele jovem profeta, descrita no livro de 1 Reis, capítulo 13, ela se cumpre em Josias, mas somente depois de muito tempo. Depois de muito tempo, verdadeiramente, Deus suscita da descendência de Davi um jovem. Josias era improvável pela sua juventude, mas fora um menino que veio ao mundo debaixo de uma promessa que estava de pé. Quando Deus tem uma promessa, ainda que não tenhamos idade ou experiência, o Senhor nos levanta com mão forte, apesar de sermos pequenos, apesar de sermos inexperientes, apesar de sermos muito falhos. Ele faz o que lhe apraz. Deus levanta quem quer, quando quer e como quer, pois Ele é o Senhor. Deus levanta Josias, um jovem inexperiente, um jovem improvável, mas um jovem que fora gerado debaixo de uma promessa que fora feita por Deus. E é interessante que muitas das vezes Deus levanta as nossas vidas para aquele que está ouvindo. Deus nos levanta com uma promessa, debaixo de uma promessa celestial, para que possamos cumprir os propósitos qual Ele já confiou em nossas vidas para que sejam cumpridos. Então você não pode se limitar pela inexperiência, você não pode se limitar pela improbabilidade, você não pode se limitar pelas circunstâncias desfavoráveis. Se Deus te chamou, se levante para cumprir aquilo que Ele chamou você para cumprir, pois Ele te capacitará nesta caminhada para não desistir, para não retroceder, mas para continuar rumo ao alvo que é o Senhor Jesus. Pois Ele já projetou algo lindo para vivenciarmos. Como Josias, precisamos ter atitude, precisamos ter um coração voltado aos intentos do Senhor, que se quebranta após ouvir a palavra da lei do Senhor. Um coração humilde, um coração sincero, um coração genuíno, que se atenta, às palavras que o Senhor está lhe direcionando. Precisamos, como Josias, ter uma atitude, reformar, reparar, reconstruir a casa, pois ela precisa de reforma, ela precisa de reparação. Se porventura o tempo gerou em você rachaduras por atitudes mal tomadas, por atitudes mal pensadas, repare, reforme esta casa para que ela venha ser uma nova casa na presença do Senhor. Precisamos ter atitude como Josias, apesar de não sermos prováveis, apesar de não sermos experientes, apesar de não vivenciarmos circunstâncias favoráveis, precisamos confiar na promessa qual o Senhor nos gerou. O Senhor te gerou debaixo de uma promessa. Creia nisto, meu querido. Você não veio ao mundo por acaso, não foi obra do universo, não foi obra do acaso, não foi a sorte, não. Foi as mãos do Senhor atuando para que você viesse a vencer as barreiras no ventre de sua mãe. Você, por nascer, já é um vencedor. No ventre de sua mãe, Deus já havia escolhido você para um propósito. Então não se limite, então não se escribe em circunstâncias que não são favoráveis, na improbabilidade, na inexperiência. Não, se Deus nos chamou para uma obra, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então, ainda que não sejamos como aquilo que o Senhor já projetou para sermos, ainda vamos nos tornar. Às vezes o Senhor está te chamando de profeta, você olha para si mesmo e diz: Senhor, aonde está o profeta? Deus está trazendo à existência algo que ainda não é, mas como que se já fosse. Mas o cumprimento da promessa, o cumprimento da plenitude da promessa de Deus na vida de Josias não se cumpre quando ele nasce. Não, ainda não. Uma parte da promessa se cumpre quando Deus suscita da descendência de Davi um homem chamado Josias. Mas ela não se cumpre por completo. Não é nos apresentado a plenitude da promessa no nascimento, ou até quando Josias começa a reinar com 8 anos. Não, a plenitude da promessa se inicia com 26 anos de idade.
Josias se quebranta. Josias reconhece que pelos erros dos seus antepassados, o Senhor poderia derramar sobre eles grande condenação, consequência pelos seus atos. Ele quebranta o seu coração, ele busca o Senhor, ele se importa com aquilo que está escrito no livro da lei. E quando ele consulta ao Senhor, quando ele envia aqueles mensageiros até Ruda, profetiza, e o Senhor fala com ele através de Ruda, enviando aquela mensagem por meio daqueles mensageiros ao rei, nós vemos que após ouvir a palavra do Senhor, ele se quebranta ainda mais, porque ele começa a reparar Jerusalém, tirar os altos de Baal, derribar os altares pagãos, tirar os utensílios pagãos edificados a Baal que haviam sido postos na casa do Senhor. O que é isso? Deus inicialmente chama Josias, mas inicialmente ele não estava pronto. Inicialmente ele só era um jovem, inicialmente ele só era uma criança, mas Deus estava preparando ele para ser um reformador, para ser um reconstrutor, para ser alguém que reformaria, para ser alguém que consertaria, para ser alguém que teria a atitude de tirar os altos, derribar os altares pagãos e edificar novamente um culto ao Senhor, um novo concerto ao Senhor em Jerusalém, pois Jerusalém não fora edificado pelas mãos do Senhor para ser uma cidade declinada aos intentos de Baal, para ser uma cidade declinada aos intentos de Dagon, para ser uma cidade inclinada aos intentos de Astarote. Não, o Senhor edificou Jerusalém para ser somente sua. Jerusalém é do Senhor. Ei pai, ei mãe, Israel, Jerusalém é do Senhor. O inimigo pode imperar, o inimigo pode tomar aquela vida, mas você precisa entender, aquela vida é do Senhor, e se o Senhor tem algo a fazer, Ele vai fazer. Permaneça em oração, permaneça com a postura de homem e mulher de Deus, permaneça com a sua atitude, pois uma hora ou outra aquele coração será quebrantado e novamente aquela pessoa voltará aos caminhos do Senhor. E novamente aquela pessoa será levantada com um propósito maior do que ela possa sonhar. Ore e confie no Senhor, pois Ele tem o melhor para as nossas vidas. E nós sabemos que tudo isto, a obra do Senhor em nossas vidas, depende muito da nossa atitude. Mas o Senhor, Ele tem o poder de quebrantar o nosso coração, de colocar a saudade de sentirmos, daquela pessoa sentir novamente a saudade do tempo em que ela estava na presença do Senhor, pois Jerusalém é do Senhor. Jerusalém foi escolhida pelas mãos do Altíssimo. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas grandiosamente. Em nome do Senhor Jesus.